Eu passo agora imediatamente a palavra para a Rosine. A Rosine Cadamani, ela é advogada também, mas sócia fundadora da Blockchain Academy, mas é estudiosa sobre o tema. E certamente vai contribuir muito. Obrigada pelo convite, obrigada, pessoal, por estarem aqui. Muito bacana ver o pessoal do Pinheiro Neto aqui. Eu trabalhei um tempão lá, saí para me dedicar totalmente ao Bitcoin e ao blockchain. Vou até ficar um pouco hipster aqui, tirar e mostrar minha camiseta. A Blockchain Academy. Para quem não sabe, a Blockchain Academy é uma escola que foi fundada no final do ano passado, que tem cursos modelados sobre Bitcoin e blockchain. Então, a gente tem desde cursos introdutórios até cursos profissionalizantes. Hoje, assim, todo mundo aqui é advogado, né? Todo mundo está de terno, todo mundo social. Tirando o Marcão. Bom, mas, assim, o público aqui é FGV Direito, todo mundo é advogado. Todo mundo passou nas entrelinhas da legislação. A Emília trouxe toda a exposição lá de fora. O Marcão também trouxe os aspectos técnicos para tratar e provocar a gente do ponto de vista regulatório. A minha proposta com vocês vai ser um pouco dar um passo para trás, a gente respirar um pouquinho para ser um pouco mais abrangente, um pouco mais ampla a conversa. A gente falar um pouco mais do contexto dessa conversa e um pouco mais dos desafios, tá? Porque eu acho que todo o específico faz mais sentido quando a gente captura o macro. Então, o que está acontecendo no mundo hoje? Isso aqui, para quem não sabe, é um gráfico que foi criado pelo CTO de uma empresa indiana chamada Tata. Ele coloca várias tecnologias diferentes que foram surgindo ao longo do tempo e ele vai mostrando, a gente consegue ver a pluralidade, o volume grande, e ele mostra um pouco o que ele quer representar aqui, é o efeito exponencial que a interação entre essas tecnologias pode provocar. E aqui no meio é o efeito que isso tem na cultura, nos negócios, na sociedade em geral. Um dos exemplos que tem aqui é o declínio da taxa de fertilidade. Então, a gente lembra das aulas de história que os países mais desenvolvidos, naturalmente, tiveram um declínio da fertilidade. Mas também hoje a gente vê muito, mesmo aqui em outros lugares, amigos nossos que não conseguem ter filhos. O que está acontecendo no mundo, assim? O que está acontecendo por trás? Esse volume de novidades que está acontecendo em volta da gente está provocando muita mudança. Tudo isso foi dito bastante hoje nas entrelinhas. Eu quero focar um pouco nisso. Vamos lá. Então, hoje, alguém já ouviu falar desse termo, plataformas? O mundo das plataformas? Quem já ouviu falar, levanta a mão. Então, bastante gente. Então, o que a gente comenta hoje, né? Que hoje os modelos de negócio giram em torno de plataformas tecnológicas. O Google sendo, por exemplo, uma plataforma de informação. Todo mundo lança lá informações. O Google não é um gerador de informação, não é um gerador de conteúdo. Ele coloca gerador de conteúdo em contato com quem queira acessar os conteúdos. Eu estou ficando um pouco nervosa, é engraçado, né? Eu não estou nervosa assim, acho que tem um ano que eu não fico nervosa assim, mas estou um pouco. Airbnb, uma plataforma que coloca a gente em contato, né, com ambientes, espaços que a gente possa alugar para viajar, uma hospedagem de turismo, outras hospedagens. Eles também não têm quartos próprios, mas eles colocam em contato quem tenha com quem queira. Uber, mesma coisa com carros. Facebook, uma mídia social. O Facebook também não gera conteúdo. Kickstarter, que é uma plataforma de crowdfunding, faz a mesma coisa. Coloca em contato quem queira oferecer dinheiro para projetos específicos e quem tenha projetos e queira uma captação de recursos. Então, por que plataforma, né? O que esse modelo de negócio tem de novo com relação a modelos antigos? Eles não estão focados na produção do que eles vendem, tá? Eles só colocam em contato quem queira e quem tenha para oferecer. Eles focam muito na marca. Eles criam um ecossistema. Esse é o foco do modelo de plataformas. Se a gente vai pensar como é que isso afetou, por exemplo, a educação. Quem não esperava em casa a Barça chegar, volume 1, 2, 3, 4? Eu esperava. Mas hoje, qual é o sentido disso? Hoje a Barça é um material de colecionadores. Não precisa mais. Você vai no Google, você tem tudo, né? Hoje, quem tem filhos, antes a gente falava, você é um arquiteto, você é advogado. Hoje as crianças querem ser youtubers. Não é verdade? Então, o que aconteceu aí também? É um novo canal de expressão e as pessoas estão ganhando muita visibilidade. O Whindersson Nunes, para quem não sabe, que é o comediante, tem mais de 20 milhões de pessoas que acessam os vídeos dele. Quantas empresas não invejam isso? E como é que ele conseguiu?
começou pelo quarto dele uma câmera YouTube, e está bombando. Na política, isso aqui é uma representação da Primavera Árabe. O que aconteceu aqui, né? Os povos que eram oprimidos por autoridades totalitárias manifestaram essa opressão pelas mídias sociais. Isso gerou um efeito exponencial que levou à queda desses sistemas totalitários no Oriente Médio. Tá? Primavera Árabe. E no mundo financeiro, se a gente focar um pouco mais, a gente fala muito de fintechs. Né? Originalmente, nossa relação, as trocas eram pelo escambo, quando a gente ia voltar na origem das trocas. Depois, a gente começou a ter trocas indiretas por moedas, metais ou pedras. E a gente evoluiu para o dinheiro, a representação física dessa moeda. Né? E a gente deixava nos bancos enfim, o ouro, o que a gente tinha, e o dinheiro representando essa propriedade, e a gente fazendo troca a partir daí. Agora, no passado recente, isso evoluiu para o cartão. Pouca gente aqui anda com dinheiro no bolso, eu acredito. Né? E, mais recentemente ainda, para o smartphone. Então, o mundo está caminhando para fazer pagamentos pelo celular. Tecnologia. Então, tecnologia no mercado financeiro. Essas são as fintechs, que também estão bombando de investimento. Esse aqui é um estudo da KPMG que mostra que, no primeiro trimestre desse ano, houve 3,2 bi de investimento em fintechs. Tá? Vocês percebem que, ao longo do tempo, teve realmente um aumento de investimento nas fintechs. E se fala bastante nisso, novos nichos de escritórios. Todo mundo fala, vou trabalhar com fintechs. É o que está pegando. E aí, naturalmente, novos modelos de negócio também surgem com a tecnologia. Isso aqui é mais para representar o peer-to-peer lending, que é um empréstimo de pessoa para pessoa, que está muito impulsionado hoje pelo que você pode fazer por tecnologia, pela plataforma de um website. Tá? E aqui, representando o crowdfunding. Brota, Start Me Up, empresas brasileiras como o Kickstarter, que simplesmente intermediam essas conversas. Vocês estão vendo que a legislação está evoluindo em torno disso também. Né? O Banco Central evoluindo com normas de instituições financeiras um pouco diferentes, para absorver o que o BIVA fez, o GERU fez. Né? E, no crowdfunding, também normas novas saindo pela CVM, para absorver essa evolução que veio das empresas de crowdfunding. Isso aqui, para quem não sabe, pegaram a página da Wells Fargo, que é um banco, e mostraram o que as fintechs estão fazendo do que ela oferece. Vocês podem ver que está recheada de fintechs fazendo coisas que o Wells Fargo se dispõe a fazer. Né? O que a gente pode concluir? Que tudo, ou grande parte do que um banco oferece, pode ser oferecido por uma fintech. Tá? Então, já não é mais brincadeira. WeChat. Alguém vai falar do WeChat aqui? Evandro. Evandro sabe bastante. Evandro, parceiraço. Conhece o WeChat também. Então, o WeChat, para quem não sabe, na China, tem um firewall. A internet de lá não tem as mesmas soluções que a gente tem aqui. Então, o Facebook deles é diferente do nosso. O WhatsApp deles é diferente do nosso. O YouTube deles é diferente do nosso. É um mundo próprio. Naturalmente, também tem negócios próprios que surgem diferentes. O que aconteceu ali com o WeChat foi um monstrengo que surgiu. Isso aqui é um aplicativo único. Você pode comprar ingresso de filme, fazer pagamento de conta, ligações gratuitamente, investimento, mídia social e outras coisas mais, em um aplicativo. É como se você tivesse lá dentro o Facebook, o YouTube, um aplicativo de banco e tudo mais. Vocês têm noção da relevância disso na China? Ou da onde a gente pode evoluir também do que a gente tem hoje, da tecnologia que está surgindo e como isso está mudando, de fato, nosso uso, nosso dia a dia? Tá? Esse aqui eu acho que é um exemplo bem emblemático para mostrar como o mundo está mudando pela tecnologia. Só que tudo que eu falei para vocês, mesmo que pareça novo e fresco, já é passado. Então, essa é a parte mais interessante da conversa. Por que ultrapassado? Porque já tem uma coisa nova surgindo, que é a conversa sobre o Bitcoin, o blockchain, as criptomoedas, outras plataformas do tipo blockchain, que chegaram com tudo. E também estão puxando a conversa das pessoas. Né? Agora, todo mundo trabalhando com isso, criando negócios em torno disso. Mas também, por que isso é tão revolucionário? Qual é a graça disso? Alguém conhece? Dória não. Alguém conhece? Quem é? Satoshi Nakamoto. Tá?
Para quem não sabe a história, vamos lá. O Bitcoin e o blockchain, a conversa sobre isso nasceu no final de 2008, começo de 2009, quando uma pessoa de pseudônimo Satoshi Nakamoto lançou um paper na internet propondo um sistema de pagamentos de pessoa para pessoa, sem intermediários, sem Estado, sem banco, e que as pessoas pudessem, então, trocar. É todo um conceito de empoderamento do ser humano. Tá? Isso é super importante. Um conceito libertário por trás. E essa pessoa que está aqui, coitado, é o verdadeiro Satoshi Nakamoto, que não tem nada a ver com o autor disso. E quem der um Google e buscar Satoshi Nakamoto, vai ver ele assim, fugindo das câmeras, revoltado, falando, não tem nada a ver com isso. Tá? Tem vezes que eu falo nos cursos, eu falo alguma coisa sobre ele, coitado, eu mostro ele mostrando o RG. Sou Satoshi Nakamoto, mas me erra, não tem nada a ver com isso. Muito bem. Mas é legal falar disso, porque, voltando aqui ao conceito, quem criou não se expôs como criador. Era um grupo, assim, quem está estudando um pouco mais sabe que foi um grupo de cypherpunks que criou. Cypherpunks é esse movimento libertário que eu falei para vocês, de pessoas que eram especializadas em criptografia e que estavam, de fato, focadas no empoderamento do ser humano. Você vai ser dono do seu banco. Você vai ser dono, você vai escolher para quem você vai mandar o seu dinheiro e como. Então, o Bitcoin, nessa nova conversa que os cypherpunks provocaram, seria, entre aspas, simbolicamente, sem entrar nos detalhes técnicos, como o Marx começou a provocar, seria a unidade que você está trocando, representando troca de valores. E o blockchain seria a base tecnológica, a composição de tecnologias que daria suporte e confiança para essa troca, em substituição aos intermediários que a gente está acostumando a ter, que nem eu falei, que seriam os bancos e as autoridades. Agora, a grande virada de chave que a gente tem que ter é... Por que se fala tanto no blockchain também? Porque alguém, em algum momento, olhou para aquela tecnologia e falou assim, isso é bem interessante. Se eu posso trocar, entre aspas, dinheiro nesse ambiente digital, será que eu posso carimbar esse dinheiro e pensar que ele é uma ação que está sendo trocada? Então, seria uma troca num ambiente seguro, prático, imutável? Sim, dá para pensar. Aí você tem as bolsas de valores envolvidas nisso, a Nasdaq, que é uma empresa de tecnologia, que também está fortemente atuante com o blockchain, criando soluções, está totalmente vinculada à Estônia, que está super avançada em tecnologia blockchain. Tá? Será que eu posso olhar para aquele mesma unidade que é o Bitcoin, ou a fração dele, e carimbar e dizendo que isso é um carro que está sendo transferido? Pode. Opa, então, espera aí. O Bitcoin, a gente está falando dele, no primeiro momento, a gente sempre fala dele com um aspecto financeiro, o valor mercadológico do Bitcoin. Mas ele tem essa outra perspectiva, que é ele representando um ativo, ou um direito, que é um outro mundo que se abre para a conversa. E aí a gente tem também que olhar como que isso incentiva um novo modelo de relações em geral. Isso aqui seria um ambiente de relações centralizado. Os pontinhos começam e terminam num ponto central. Tá? Se a gente vai colocar isso só para a gente ter um pouco mais de figurativo, até mostrar para vocês, um táxi, por exemplo, você só pode ter o táxi se você é autorizado pelo Estado a andar de táxi. E aí, com o tempo, a gente foi evoluindo para modelos centralizados. Aqui, como exemplo, a gente tem o Uber ou Cabify, que passaram com tudo em cima da Constituição Federal. O transporte público vai ser regulamentado pelo Estado. E daí que não seja, está rolando. Está rolando, agora tem regulamentação específica, passou por tudo, e agora você tem novos modelos que não dependem só do Estado. E o blockchain, a lógica dele, como é de pessoa para pessoa troca, a gente fala que é um sistema de rede distribuído. Não sei se fica tão claro para vocês, mas os pontos que estão aqui são os mesmos que estão aqui e os mesmos que estão lá. É só a relação entre eles que muda. E aí, para quem não sabe, se a gente vai usar o mesmo modelo de negócio, para exemplo, tem uma empresa chamada Arcade City, nos Estados Unidos, que já é uma coisa pós-Uber. É um ex-Uber que descobriu o blockchain e falou o seguinte, por que a Uber tem que pegar uma porcentagem tão grande do que eu estou gerando? Acho que isso está errado. Vou criar um sistema aqui em que esse dinheiro é recebido e, automaticamente, os motoristas recebem e vão trabalhando por isso. Então, é uma novidade. O Mark Anderson, para quem não sabe, é um dos cofundadores do Netscape. Ele diz que o blockchain é o que pode ser chamado de internet de valores, em contraposição ao que a gente vem ouvindo, que a gente conhece, que é a internet da informação. Hoje era um gap na nossa internet.
Hoje, você troca informação de lado a lado, mas a troca de valores ainda estava meio travada. Então, você tem empresas de meio de pagamento que surgiram como modelo de negócios que cobriam um pouco esse gap, mas o blockchain veio, tanto no ponto de vista mercadológico, né, do ponto de vista olhando o Bitcoin como um dinheirinho que é transferido para pagamento, mas também olhando para o blockchain, uma nova onda, uma internet, é uma rede própria que vive da internet, mas que tem um fim diferente. E aí, se a gente vai falar um pouquinho mais de regulação, sem entrar no específico, mas pensando nos desafios, a multiplicidade de uso é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Como é que se regulamenta? Depende. Depende. Você está usando para quê? Isso aqui é uma arquitetura tecnológica. A gente sabe, não se regula tecnologia, se regula a ação humana com relação à tecnologia. Se eu tenho uma vassoura em casa para varrer, é uma coisa. Se eu pegar ele e bater na cabeça de alguém, é outra. Então, assim, o que eu estou fazendo com aquela tecnologia? É um tema complexo e os envolvidos têm, muitas vezes, um conhecimento parcial. Eu, que estou estudando isso há 4 anos, todo dia aprendo. Todo dia estudo. E todo dia eu aprendo. E cada dia eu aprendo uma frente nova, uma mudança nova que aconteceu. Tá? Então, isso não é brincadeira, é uma coisa bem séria. É um tema de escala global. Não é assim um problema do Brasil. Não é um problema do Japão, nem da China. É um problema de todos eles. É um problema das autoridades financeiras, das autoridades criminais, das autoridades do mercado de capital. Todo mundo está envolvido. E a Receita também sempre está envolvida, né? Dificuldade de fiscalização e penalização. Qual que é o meu ponto aqui? Uma provocação, né? A gente fala, Bitcoin é moeda ou não é moeda? Quando eu abro esse debate, meia hora de conversa. Você deixa? O pessoal vai falando, é porque isso, não é porque aquilo. Aí eu pergunto depois assim, e daí se não for? E daí? O pessoal não está usando para pagar coisa? Tá. Agora, o ICO, quem não sabe o que é ICO, é via blockchain você fazer crowdfunding, muito simplificadamente, tá? Ou outro tipo de captação, assim, vários tipos de captação. A CVM autoriza ou não autoriza? E daí se não autorizar? Cheguei a falar isso na FGV do Rio de Janeiro, que estava lá com a CVM, cheguei a falar isso com o Banco Central, que eu fui dar aula lá, e sempre com um tom de provocação positiva, no sentido de mostrar que esse tipo de instrumento que está surgindo, ele é uma provocação à existência do Estado. Qual é a capacidade do regulador de fato, ir e acompanhar quem está fazendo o quê e punir a todos? Será que vai conseguir? Então, quando falam, a China proibiu o ICO, eu acho que vai cair logo, não tem como. Enfim, vamos ver como é que evolui. Mas uma proibição por proibição não faz sentido. Então, por fim, queria fechar dizendo que, até aqui começam as considerações finais, que a gente está num momento histórico muito particular, os paradigmas estão mudando, e a gente tem que entender isso antes de olhar no código, artigo 2, artigo 3. Um pouco antes da nossa apresentação aqui, eu ouvi alguém comentando que a gente tinha que colocar um quadrado no círculo. Eu brinquei lá atrás com a Emília, falei, não, acho que é um círculo no quadrado, porque eu acho que está muito quadrado, né? O que a gente está vendo, nossas bases. E eu acho que a gente vai ter que reestudar. Voltando um pouco no que o Marcão falou, eu sou totalmente a favor de uma reflexão que volte para a substância. Por que tem essa norma? Né? O que ela quis alcançar? Porque hoje os parâmetros são totalmente diferentes. E se a gente não tiver essa percepção, essa consciência, a gente vai ficar para trás, como a gente já está ficando, tá? Porque os países estão muito mais avançados. E a gente está aqui cheio de pessoas altamente especializadas, influenciadores. Queria que vocês abram a cabeça e assim vejam esse assunto. Obrigada. Muitíssimo obrigada, parabéns pelas 3 palestras. A fala da Rosine foi muito inspiradora e, no final das contas, né, acho que a sensação de todo mundo aqui é essa. Ainda que eu abri o evento dizendo que os temas não tinham uma conexão, né, porque é impressão 3D e bitcoins, mas o pano de fundo é exatamente o mesmo, né? São os desafios que a gente precisa enfrentar em face dessas novas realidades, né? E, enfim, o que a gente precisa debater aqui.